não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É isso. Então, se o critério da verdade fosse apenas o convencional, então nada impediria que alguém fixasse outra convenção e descobrisse outras verdades opostas. Então esse seria o caos. Então deve existir um senso da verdade em algum lugar. Mas aonde ele está? Ele coincide, por exemplo, se nós seguirmos a norma escolástica, na verdade a coincidência entre o juízo e o fato, né? Então o senso da verdade consistiria apenas em cotejar uma coisa com a outra. Eu pensei tal coisa e aconteceu tal outra. Então seria apenas a aplicação desta regrinha da coincidência. O que foi? Uma lagartixa no chão? Aqui teve uma epidemia de lagartixa, mas acho que eu já matei todas. As lagartixas aqui são monstruosas. Não pense que essas lagartixas bonitinhas aqui no Brasil, não é? Uns bichos assim repugnantes. Então, se o critério da verdade fosse apenas aquele que foi expresso pelos escolásticos, então todo o problema, todo o senso da verdade consistiria apenas na nossa capacidade de comparar uma coisa com a outra. Tá certo? Mas existe uma outra condição que está abaixo dessa e está como que escondida. Se eu consigo comparar uma coisa com a outra e descobrir que uma delas é verdade, então é porque eu tenho um senso da verdade que é prévio à comparação e que é o fundamento dela. Então a verdade não está na comparação, mas está no senso da verdade que a possibilita. Do mesmo modo, se eu disser assim, a verdade é aquilo que a ciência diz que é verdade. Então é porque você estudou um método científico, você é capaz de cotejar uma hipótese com certos resultados experimentais construídos para verificá-lo ou impugná-la, e você chega na conclusão e fala, isto é verdade ou isto é falso. Tá certo? Porém, como é que você consegue identificar isso? É porque você tem um senso da verdade por trás disso. Então, vamos dizer, o critério escolástico não é suficiente, o critério científico também não é suficiente, e nenhum outro critério considerado em si mesmo é suficiente. Ou seja, você não tem como você reduzir o problema da verdade a um critério de verificação, porque a possibilidade do critério depende em que você tenha antes um senso da verdade. Não é isso? Então, é mais do que óbvio que o problema do estudo da filosofia não consiste em você adquirir esses critérios e conhecê-los um por um critério lógico, um critério científico, um critério teológico, etc, etc, mas em você desenvolver o senso da verdade. Não é isso? E se você, outro dia um sujeito me perguntou, falou, mas em quem a gente deve acreditar? Eu digo, bom, peraí, os primeiros tem que colocar o seguinte problema, eu posso acreditar em mim mesmo? Né? Porque se eu não acredito em mim mesmo, eu não vou acreditar em mais ninguém. Então eu sou confiável. Todos nós sabemos que às vezes nós dizemos a verdade e às vezes nós mentimos. Não é isso? E quando você mente, você pode em seguida adornar a mentira com outra mentira, e outra, e outra, e outra, e outra, e no fim você esquece a verdade. Isso pode acontecer para todos nós. Mas isso acontece por quê? Porque você tem um senso da verdade previamente a isto.
Então, em algum lugar da nossa alma existe este senso da verdade. E, de algum modo, você tem que aprender a reconhecê-lo e se ater a ele. E nunca sobrepor a ele os critérios. Os critérios nascem dele e não o determinam. Então, por exemplo, existe o critério da obediência. Não é isso? O Papa disse, Roma locuta causa finita. Então, o Papa diz tal coisa, nós temos que obedecer. Eu falo, sim, mas para obedecer você tem que entender. E para entender você precisa do seu senso da verdade. Então, quer dizer, a obediência não resolve. O critério científico também não resolve. Você pode conectar a hipótese com os dados da experiência, com todo o método experimental, mas como é que você consegue fazer isso? É porque você tem um senso da verdade por trás que permite isso. Então, o senso da verdade, ele se expressa, ele tem várias manifestações que o simbolizam de algum modo, e que o significam, e que o representam. A obediência, a lógica, o método científico, a memória histórica, etc. Tudo isso aí são formas de você alcançar a verdade, tá certo? Porém, tudo isso seria inútil se você não tivesse um senso da verdade, ou seja, se você não soubesse profundamente o que é ser verdade. Então isso é, como dizer, um conhecimento que todo mundo tem, mas que ninguém expressa, porque é muito difícil expressá-lo. Não é isso? E, na verdade, este é o grande problema da filosofia, que é o senso da verdade e como desenvolvê-lo. E uma das principais funções do ensino universitário hoje em dia é ensinar as pessoas a confundir o senso da verdade com os critérios que o representam. Critério lógico, critério fático, critério científico, critério teológico, critério da revolução. Por exemplo, no marxismo tem essa coisa de que é verdade aquilo que se insere na dialética revolucionária, não é isso? Então, uma coisa que não é verdade hoje pode virar verdade amanhã. Bom, esse é mais um critério também, pode ser verdadeiro ou falso, não interessa, mas ele é só mais um. Os critérios todos nascem de um senso da verdade. E eu não vou explicar hoje o que eu penso do senso da verdade, eu vou deixar isso para a próxima aula. Hoje foi só para introduzir o problema e mostrar para vocês a importância disto. Você vê aqui, ao longo dos diálogos socráticos, o que Sócrates está sempre puxando as pessoas é o senso da verdade. E ele mostra que esse senso de verdade se revela naquilo que você já sabe e que você não pode negar. Porque você é sua própria testemunha interior, não exterior. Ou seja, você sabe o que você pensou e você sabe por que pensou. Então, nós vemos, esse senso da verdade, ele tem algo a ver com a verdade com que uma consciência se apresenta para si mesma. Não é um critério externo, não tem nada a ver com, vamos dizer, para você reconhecer um fato externo, você precisa disso também. Por exemplo, você presenciou uma cena, o que foi que você presenciou realmente? Não é isso? Nós sabemos como é fácil você falsificar um fato. Ontem mesmo assisti um documentário sobre a vida de Wyatt Earp, o famoso xerife. Ele diz que o famoso Bang Bang, o famoso tiroteio dele com a família Clinton, sobre a qual se fizeram 40 filmes, teve 30 testemunhas. E nenhum dos testemunhos coincidia com os outros. O que aconteceu? Nós sabemos que, por baixo dos testemunhos, algo realmente aconteceu. Então, esse algo, como nós dizemos, só Deus sabe. Quando nós dizemos só Deus sabe, quer dizer, é uma coisa que é uma verdade que está na realidade, não no nosso pensamento. Está na realidade e o nosso pensamento não alcança. Por quê? Porque já passou e porque houve um monte de mentira e de fabulações em cima e nós estamos confusos. Então, é o que eu pergunto para vocês. Você sabe ou não sabe que existe a verdade da realidade?
Se não existisse nenhuma verdade da realidade, seria até impossível eu perceber que 30 testemunhos divergem. Então, tudo o que nós falamos subentende esta crença, inclusive o ceticismo. Existe a verdade da realidade, que não é a verdade do meu pensamento. Ele está na realidade, ou seja, algo aconteceu de fato, algo acontece de fato. Quer eu consiga apreendê-lo ou não, quer eu consiga transformá-lo numa verdade de pensamento ou não, quer eu consiga transformá-lo numa crença verdadeira ou não, algo aconteceu. E a fidelidade do homem à verdade da realidade, isso aqui é o senso da verdade. A verdade existe, ela acontece, ela está aí, embora o nosso pensamento possa se confundir. E tem que haver um modo de eu intensificar a minha fidelidade a esta verdade da realidade, permitindo que ela fale, em vez de superpor os meus pensamentos. Esse aqui é o senso da verdade. Ou seja, no caso, por exemplo, de Fátima, deu muito bem, ou a consagração foi feita, ou ela não foi feita. Uma das duas coisas aconteceu na realidade. Ou a consagração que o Papa João Paulo II fez do mundo atende ao que Nossa Senhora esperava, ou não atende. Só quem sabe disso é Nossa Senhora. É isso. Então, alguma coisa aconteceu na realidade e nós até hoje não sabemos o que é. Então, nós podemos criar a nossa crença, a nossa ideia, e essa ideia pode se superpor à realidade a um ponto quase inimaginável. Você vê, no início, na fundação da ciência moderna, no tempo de Galileu, os caras haviam descoberto o poder das matemáticas. E estavam deslumbrados com aquilo. E estavam deslumbrados sobretudo com a geometria. Se você me perguntar o que é a geometria, eu digo, a geometria é a lógica da nossa imaginação espacial e não do espaço. O espaço pode ter 1000 propriedades que nós não apreendemos. E o simples fato de terem aparecido estas geometrias não euclidianas já prova isso. Ou seja, existe uma geometria divina, que é a geometria do espaço real, a verdade da realidade do espaço, tal como Deus o criou. E existe a nossa geometria, que mede aqui, mede ali, e representa, simboliza algumas das propriedades desse espaço, sem poder apreender todas, e sem poder sequer saber qual é a hierarquia efetiva entre as várias propriedades. Mas, na Renascença, o pessoal acreditou que a geometria humana fosse a linguagem de Deus. Eles eram todos pitagóricos. Então, na Bíblia está lá, está tudo contado, pesado e medido. Sim, está na cabeça de Deus. Mas está na mente de Deus. Ele sabe a contagem exatamente. Quem diz que a sua contagem coincide com a dele? Então, quem disse que a linguagem das matemáticas humanas é a linguagem de Deus? Não é isso? Nada nos garante isso, e com certeza, muito provavelmente não é. Mas na Renascença houve essa ideia de que, vamos dizer, eles estavam tão deslumbrados com o progresso das matemáticas naquele tempo, as descobertas eram tantas, que eles acharam que aquela geometria que eles conheciam era, de fato, a própria linguagem de Deus e que, através delas, podiam captar a linguagem divina. Então, daí resulta uma infinidade de mitos, tá certo? Que fazem parte da história da ciência, mas que, quando você hoje estuda, por exemplo, sei lá, a lei da gravitação universal, ou as coordenadas cartesianas, ou qualquer desses elementos científicos que apareceram naquela época, você os estuda já adaptados à mentalidade moderna, e isentos de todas as suas taras originárias. Por exemplo, ninguém te ensina que
Galileu, baseado na sua astronomia heliocêntrica, acreditava que os cometas não existem, que eles são apenas ilusões de óptica criadas pelo Sol. Ninguém lhe conta isso. Digo, mas se ele estava na razão, com a sua teoria heliocêntrica, como é que daí ele tirou uma conclusão tão absurda? Simples, porque ele considerava que o Sol não era o centro do sistema solar, nem sabia o que era o sistema solar, mas que era o centro do universo. E no confronto com o inquisidor São Roberto Bellarmino deu-lhe um baile, provou que aquilo era absurdo e mandou Galileu para casa chupar dedo. Tá entendendo? Hoje a história é contada, vamos dizer, pelo que sobrou de genuíno nas descobertas de Galileu e que se incorporou à ciência seguinte, e não aquilo que Galileu efetivamente disse na época. Então isso quer dizer que a verdade da ciência físico-astronômica de Galileu é obtida na base da falsificação da história de Galileu. Na verdade, o quociente de verdade que havia ali dentro estava misturado com um monte de lendas, mentiras, etc, etc. É o ensino subsequente, são as escolas depois que limpam aquilo e dizem, bom, eu não vou ensinar para garotadas a besteira que Galileu falou, vou ensinar só a parte boa. E daí o neguinho fica achando que aquela parte boa era tudo, e que quem quer que contestasse Galileu devia ser uma besta quadrada. Então até, vamos dizer, divinizam Galileu como se fosse um herói. Então, nessa época, a ideia de você apreender a linguagem divina por meios matemáticos era assim, era uma crença, era um dogma que vigorava nos meios científicos. Um dogma pitagórico. Havia muitas organizações esotéricas ali que cultivavam aquele pitagorismo e os caras acreditavam nisso, simplesmente. Então, na verdade, esse é um dogma religioso. Tá certo? E esse dogma, ele se incorpora à ciência da época e, em seguida, é transmitido às gerações seguintes, separado do fundamento esotérico que o originou. Então, é por isso que eu digo, as pessoas que hoje são treinadas numa ciência na universidade, elas são de algum modo induzidas a ignorar a história daquela ciência, porque elas querem só a parte daquela ciência que funciona nos termos de hoje. O resto para eles foi jogado no lixo, é lixo. Mas, é o tal negócio, existe a faculdade de física, meu filho, existe uma faculdade de história. E as duas têm que ficar o mais próximo possível da verdade, né? Então, não tem como a verdade da ciência física se afirmar à custa da falsificação da história da ciência física. As duas coisas têm que ser harmonizadas, ainda que isso leve a algumas contradições e perplexidades. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho.
Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.